Eu já querendo ser escritor, né? Eu já com pretensões literárias, logo me inteirei do cenário local e o Flávio era um nome proeminente, era considerado o grande poeta da cidade, da região, e logo fui buscar a obra dele. Trabalhei no Maneco uma época, então eu li algumas coisas dele, me encantei de cara, mas eu fui conhecer ele pessoalmente mesmo, acho que uns 4 ou 5 anos depois. Quando eu publiquei meu primeiro livro foi em 2005, e aí que eu comecei a circular também, a dar palestra aqui, ali, feira de livro, e aí que eu conheci o Flávio. E a gente se topou em algumas vezes. Acho que a primeira vez que eu conversei com ele, se não me engano, foi em Palmeira das Missões, numa feira do livro que teve lá. E eu convidado já como escritor, e ele também, e aí eu pude falar da minha admiração, da obra dele, da pessoa dele. Ele tinha alguns poemas musicados que eu me lembro que eu ouvi, achei muito bacanas também. Então a gente, eu não vou dizer que a gente se tornou amigo imediatamente, mas a minha admiração por ele foi imediata. Antes de conhecer a pessoa Flávio, eu conheci a obra, e aí eu já ótimo poeta, né, de me inspirar como escritor, de ser um modelo, né, literário para mim. Ele era uma pessoa muito generosa e muito simples. Quando a gente pensa num escritor, a gente pensa num cara inacessível, né? Pelo menos era a ideia que eu tinha quando eu vim morar em Caxias. Uma pessoa distante e tal. E o Flávio era uma pessoa muito simples, muito humano. Me deu uma abertura, leu as minhas coisas, me deu alguns toques no início. Então, acho que o que mais tirei dele, além da qualidade literária dele, foi a simplicidade e a generosidade. Hoje, quando escritores neófitos me procuram, né, eu me lembro, eu digo, pô, teve alguém que me abriu essa porta, que olhou as minhas coisas, que foi generoso comigo, eu também acho que tento retribuir dessa forma, tentando ser generoso também. Então, acho que Poeta, contista, cronista, biógrafo, autor de obras infantis juvenis e palestrante. O que mais falta para o teu currículo? falta um romance. Ah, Não sou romancista ainda, e é o que estão me cobrando muito, tanto meus leitores como editores também, tem me cobrado muito um romance. Eu tenho uma ideia para um romance há mais de 20 anos, uma ideia bem legal, já comecei a rabiscar alguma coisa, eu tenho em casa um baúzinho cheio de papelzinho, vai vir uma ideia durante o dia, eu anoto e jogo tudo lá. E eu sei que um dia eu vou parar para fazer esse romance. para organizar o que está lá Para dentro. botar aquilo. Eu tenho um esqueleto, né? Agora tem que preencher, né? Com as veias, com a carne, com os músculos. Mas só que falta tempo. O romance é um texto de longo fôlego, tem que mergulhar naquilo, né? Tem que abstrair o resto. E tem me faltado esse tempo. Né? Essa correria, viagem para lá, viagem para cá. E eu tenho uma agência de viagem também em Caxias do Sul que não vou dizer que eu ajudo, eu procuro não atrapalhar muito as funcionárias lá e a minha esposa, mas me falta tempo para um mergulho mais profundo no romance, mas é o que me falta e acho que é o que está me coçando, assim, eu estou com muita vontade de fazer, estou me preparando psicologicamente, espiritualmente para esse mesmo grande escritor. Ele só se torna maduro depois dos 40 anos. Fiz 38 esses dias, então tem tá mais quase 2 lá. anos ainda para Tá quase lá, então. chegar lá. Então, como foi a experiência de trazer Dom Quixote para os tempos atuais? Esse foi um desafio que o editor me atribuiu. Eu já fazia palestras sobre Dom Quixote há muito tempo, já tinha dado aula na UX, inclusive, né, no curso de extensão e filosofia e literatura que tinha. É o livro da minha vida, é um livro que eu pesquiso há muito tempo. E aí o editor, esse ano passado, me convidou, né? No passado, em 2016, se comemorou os 400 anos da morte do Miguel de Cervantes, o autor. Então ele largou essa bola para mim, né? Vamos fazer uma coleção juvenil trazendo o Don Quixote para os dias de hoje. Na hora ele veio um susto, eu digo, como é que eu vou reviver um personagem de 400 anos? E a gente fica com medo quando a gente reverencia demais um autor ou um personagem, a gente fica com um pouco de receio. Mas aí eu fui amadurecendo, foi passando esse medo inicial, comecei, né, botei a mão na massa e saiu. Foi uma experiência muito legal.
Eu me diverti muito escrevendo, Uhum. eu ria, eu no escritório escrevendo, a minha mulher vinha, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero rir junto. Né? E aí eu lia os trechos mais jocosos assim para ela, e ela ria também. Então isso foi me dando segurança, o texto ficou bem legal, agora tem a ideia de juntar, o editor está com uma ideia de juntar os 10 Uhum. capítulos, 10 livros individuais num só, fazer um livro, né, único, um volume único. E estou bem feliz com a repercussão, com a ideia. Acho Que que foi bem aceito, foi, né? foi muito bem aceito, a gurizada está se divertindo. E não apenas se divertindo, mas refletindo. Eu acho que essa é a ideia da literatura, né? Funcionar como entretenimento também, acho que não tem nada de errado nisso, mas fazer coceguinhas na mente, né, do leitor, fazer com que ele reflita sobre algumas coisas, pare para pensar, olhe para dentro de si, para o mundo, e entenda melhor o mundo e a si mesmo. Né? Acho que essa é a função da boa literatura. Entrevistas para provar o sucesso que você faz com a galera, porque em todas as entrevistas fala que a galera, tu consegue se aproximar, né? Porque é bem difícil. Quando começou a escrever, tu pensou que isso ia se tornar real ou não era premeditado? Tu nem... Tanto é que o primeiro livro foi bem anti-galera jovem, né? Sim, o Sino Campanário, é verdade. Realmente, quando eu lancei o Sino em 2005, meu primeiro livro, eu nunca imaginei que ele ia ser adotado em escolas, porque ele não foi pensado para isso. Ele é um livro bem filosófico, com contos pesados assim para a gurizada, né? Algumas coisas que beiram o erotismo, a reflexão filosófica, quase que ateísta em alguns momentos, né? Então eu escrevi aquele livro que eu queria ler. Esse primeiro livro eu não escrevi para o leitor, eu escrevi para mim. Né? Nunca imaginei que ele fosse ser adotado em escola, nem que eu começasse a ser chamado para lá e para cá, como foi. Foi uma surpresa para mim e para todo mundo. Né? O livro esgotou uma, duas, deve estar na 5ª edição, se não me engano. Virou filme, foi adaptado para o cinema, uma coisa que eu também não esperava. Então, aí, a partir disso, aí eu comecei a fazer uma reflexão mais comercial da literatura. Né? Começar a pensar um pouquinho mais no leitor, né? Como é que o leitor vai receber isso. Porque quando a gente lança um livro, a gente começa a ter o retorno do público. E aí tu vê o que funciona, o que não funciona, o que pode melhorar. Né? Essa é a parte bacana de publicar. Às vezes algumas pessoas fazem críticas mais pesadas, outras elogiam gratuitamente, então a gente tem que ter o bom senso de discernir isso tudo, né? Não achar que está sabendo tudo, que é o melhor escritor, e também não se abalar com as críticas negativas que às vezes vêm. Né? Então fazer um balanço, ter o bom senso de fazer esse balanço bem feito, assim, equilibrado, para depois ver o que você vai fazer daí para frente. Então foi isso que eu fiz. Meu segundo livro, O Céu de Papel, ainda foi um livro, foi bem na sequência, bem na esteira do Sino. Aliás, O Céu de Papel é o que não entrou no Sino. Né? Era para ter feito um livro só, então ele ainda foi nisso. Mas a partir do terceiro eu já comecei a pensar um pouquinho mais comercialmente. Como eu vi que isso estava funcionando em escolas, comecei a pensar no público escolar. Né? E hoje é quase que o meu tipo de literatura, não diria predileta, mas o que mais tem saída, os meus livros, né? Os livros juvenis, adotados em escola, bastante. Esse ano teve um monte de escolas que adotaram meus livros, vou ter bastante trabalho em 2017, estou bem feliz com isso. Que bom, né? Porque a galera jovem é quem mais é o feedback, né? E é a semente, né? E é a semente, é ali que a gente planta o leitor de amanhã. É, sim.